Olha, o Brasil tem condições ideais para ser o líder do mundo em desenvolvimento na área de desenvolvimento sustentável. Primeiro, por ter desafios já de país rico e desafios de país pobre. Ou seja, o Brasil ainda tem circunstâncias muito difíceis, mas também já mostrou que pode superar situações extremamente difíceis também. Então, o Brasil é visto hoje como um país referência para isso, porque o Brasil tem, e se sente muito isso na própria população brasileira, de que realmente trabalhar conjuntamente o econômico, o social e o ambiental é uma coisa que combina com o Brasil. E o Conselho trabalhou, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, trabalhou bastante antes da conferência, produziu um acordo. Como é que esse trabalho do Conselho colaborou com o posicionamento do governo brasileiro em relação aos temas da conferência, considerando o caráter do Conselho, de reunir a sociedade civil? Olha, foi muito importante porque isso mostrou o acerto do governo brasileiro de criar a comissão preparatória da Rio+20. A ideia dessa comissão era ouvir a sociedade brasileira e assegurar que o Brasil tivesse não só uma posição na Rio+20, ou seja, uma opinião sobre o documento, mas, sobretudo, que justamente o Brasil se tornasse um país o mais contemporâneo possível no tratamento desse assunto. Então, quando o Conselho organizou esse documento, para que permitisse ao governo brasileiro estruturar sua posição na conferência, o Conselho conseguiu não só um consenso dentro do Conselho, que já é uma coisa extraordinária, mas ele conseguiu, sobretudo, também trazer até pessoas de fora do Conselho e conseguiu um documento que foi um documento extraordinariamente abrangente. E eu acho que esse documento nos convenceu como governo, isso que eu acabei de dizer para você, quer dizer, que o desenvolvimento sustentável é uma coisa que é recebida com naturalidade e de maneira muito positiva pela sociedade brasileira. Então, foi esse esforço do Conselho que nos convenceu de que o Brasil realmente podia ser um líder nessa área. Eu acho que essa é uma nova dimensão, das relações internacionais, que são as sociedades dos países se entendendo com as sociedades dos outros países, independente das posições de governo. Eu acho que isso é uma etapa muito importante e que, no caso do Brasil, revela uma imensa harmonia com o governo brasileiro e com o Estado brasileiro. Mas nós sabemos que em muitos países não é o caso. Então, foi uma coisa muito interessante porque os outros países, principalmente nesse caso que você deu das discussões com a União Europeia, com os conselhos da União Europeia, foi a União Europeia se dar conta o quanto o governo brasileiro e a sociedade brasileira estavam afinados e o quanto essa agenda era uma agenda que ia ser também perseguida pela sociedade, não era uma coisa imposta de cima para baixo. Inclusive, isso é uma dos grandes resultados da Rio+20, foi o fortalecimento da ideia de que o desenvolvimento sustentável não pode ser imposto de cima para baixo. O desenvolvimento sustentável só pega se a sociedade do país estiver convencida que esse é o caminho. E nessa linha é que esse tipo de entendimento foi muito importante, porque às vezes certos países acham que, por exemplo, no caso da União Europeia, que esse posicionamento de baixo para cima é uma coisa que ainda não chegou no mundo em desenvolvimento. E eu acho que o que o Conselho fez foi mostrar que sim, que no mundo em desenvolvimento também essa agenda foi perfeitamente percebida, com suas diferenças e circunstâncias, porque a gente tem que entender as diferenças e circunstâncias de cada país, inclusive na questão com a Rússia também, é um país que tem muitas especificidades, mas a realidade é que são as sociedades dos países
lidando com temas que normalmente só eram lidados pelos governos dos países. Eu acho que isso é uma evolução muito positiva nas relações internacionais. O senhor acha que esse seria um marco da conferência da Rio+20, essa participação? Eu acho, sem a menor dúvida, porque quando você teve a Rio 92, havia um esforço muito grande por parte dos governos, de algumas grandes empresas líderes, de alguns cientistas, de trazer uma agenda que evidentemente estava chegando de cima para baixo. A diferença da Rio+20 é que na Rio+20 ficou muito claro que essa agenda tinha tido uma absorção muito positiva em muitos países, de baixo para cima. E isso, inclusive, se deve, em parte, por um dos esforços da Rio 92, que foi a Agenda 21. A Agenda 21 ajudou muito no Brasil a chegar até as cidades, as comunidades, esse conceito de desenvolvimento sustentável. E o que aconteceu na Rio+20 é que se viu que o tratamento do tema de baixo para cima estava dando resultados muito melhores do que de cima para baixo. Como é que o senhor avalia a participação do Brasil na conferência Rio+20? Olha, nós temos que avaliar aí, eu acho, em 3 dimensões. Um é o efeito da conferência digamos, a participação do Brasil como um país que quer o desenvolvimento sustentável. Uma outra dimensão é a importância desse conceito numa percepção internacional, porque aí entram, como você sabe, muitas questões delicadas, como certos países envolvidos querendo defender certos setores ineficientes, certos países em desenvolvimento também lutando por coisas muito diferentes. Então você acaba tendo uma agenda em que, na realidade, os países estão dizendo coisas diferentes, né? E a terceira dimensão, que é a da sociedade civil, ou seja, de que maneira essa agenda chega à sociedade civil. Eu acho que nas 3 dimensões, para o Brasil, a conferência foi excepcional. Primeiro, eu acho que nessa questão da conscientização da importância dessa agenda para o Brasil e das oportunidades que essa agenda apresentava para o Brasil. E o que nós vimos no Rio de Janeiro é que, em paralelo à conferência oficial, você teve uma tal quantidade de acontecimentos com participação desde empresários a cientistas, sociedade civil, acadêmica. Você viu que esse tema já é um tema que já não é uma coisa alternativa, já é uma coisa absolutamente na linha assim a principal, né? Quer dizer, já é uma coisa absorvida de maneira muito clara pelos mais diversos setores. Então, nesse lado, digamos, do Brasil como oportunidade, eu acho que foi um êxito muito grande. Na dimensão internacional, também foi um êxito muito grande, apesar de que é um pouco difícil de se analisar isso a curto prazo, sobretudo, digamos, a reação da imprensa e tudo, porque houve uma imensa satisfação do mundo em desenvolvimento pelo papel do Brasil em assegurar que a visão do mundo em desenvolvimento, do que era desenvolvimento sustentável, fosse a principal da conferência. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, mas a conferência conseguiu evitar um desvio para uma visão excessivamente ambientalista de certos países que têm essa visão excessivamente ambientalista porque eles já resolveram os seus problemas econômicos e sociais. E o Brasil fortaleceu a percepção de que as 3 coisas têm que ir juntas, porque para um país em desenvolvimento, a dimensão ambiental, para ser realmente sólida, tem que estar ligada à questão social e à questão econômica. Então, isso eu acho que do ponto de vista internacional, houve um reconhecimento muito grande do mundo em desenvolvimento pelo Brasil ter liderado uma conferência que resultou numa visão do mundo muito mais favorável e muito mais sensível às preocupações do mundo em desenvolvimento. E a terceira dimensão, que é essa dimensão da sociedade civil, que, como eu disse,
essa quantidade imensa de eventos que aconteceram, esse interesse gigantesco da imprensa. Só isso daí já vale a pena. Ninguém esperava que a imprensa tivesse uma reação positiva sobre os resultados da conferência, porque, inclusive, por exemplo, a Rio 92, as manchetes no dia seguinte da Rio 92 foram extremamente negativas também aqui, no Brasil e no mundo, né? E aos poucos se viu que a conferência foi uma coisa de grande influência positiva. O que foi muito importante é que não houve uma revista no Brasil, uma televisão, um jornal que não falasse durante meses sobre essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, só nisso já é um êxito extraordinário. Então, eu acho que a conferência, o maior vencedor, até o Le Monde, o jornal francês, disse que o maior vencedor da Rio+20 foi o Brasil. Então, de certa forma é verdade, porque com o envolvimento tão grande da sociedade brasileira, houve uma conscientização da importância do desenvolvimento sustentável mais do que em qualquer outro país. E como eu acho que o Brasil tem tudo para ser o líder do mundo em desenvolvimento nessa área, eu acho que, no fundo, não podia ter sido melhor. Uma última pergunta, o senhor falou nesses... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que uma das coisas que mais se fortaleceu na Rio+20 foi a confiança do mundo em desenvolvimento no Brasil. De que o Brasil, ao liderar, ao presidir uma conferência que poderia ter feito certas, digamos, concessões a preocupações de países envolvidos que não interessam aos países em desenvolvimento, o Brasil não fez essas concessões. Então, há uma percepção muito grande de que o Brasil, no momento em que ele tinha que liderar o mundo, o Brasil não fez as concessões que a maioria achava que iam ser necessárias. Então, eu acho que o Brasil ganhou, junto ao mundo em desenvolvimento, um crédito ainda maior. Ele já tinha um crédito imenso pela tradição diplomática, pela ação que nós temos já muito consistente em todas nas Nações Unidas e tudo. Mas, nesse caso, eu acho que foi ainda mais marcante, que numa conferência em que você está em casa e que você, evidentemente, está preocupado que dê certo, apesar disso, o Brasil conseguiu assegurar que a visão do mundo em desenvolvimento fosse a vencedora na conferência. Tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês.